da Nova Floresta, Paraíba, muito longe daqui de onde eu estou, Patos de Minas, mas vai o meu abraço para minha mãe e para todas as mães que estão nos assistindo nesta noite maravilhosa. Então, meus queridos, vamos começar desde já. Eu estou dando as mensagens iniciais, já dei umas 2 mensagens iniciais. Falei sobre o Evangelho que estava oculto, falei sobre por que Jesus veio. E hoje nós vamos falar o que é o reino de Deus, que Jesus estava anunciando e que nós estamos vivendo hoje, esse reino. Porque muitas pessoas pensam que o reino virá depois da morte, né? Não. Então nós vamos ver dentro da palavra, no Evangelho da Graça, o que verdadeiramente é esse Evangelho. Então no vídeo passado eu deixei uma pergunta sobre o que Deus preparou para nós e falei do ladrão, que nós vamos começar lendo lá em Lucas, livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Você pode acompanhar a pregação com sua palavra, com sua Bíblia, conferindo o que nós estamos lendo. Capítulo 23, 39. 23, 39. Já estamos aqui no capítulo 23, versículo 39. O texto aqui do 39 vai falar sobre os 2 ladrões, que estavam ao lado de Jesus. E aqui diz aqui, um dos malfeitores criticava, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem a menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vendo? Vida eterna, o que Deus preparou por meio de Jesus para nós, a vida eterna. Esse nosso corpo vai ser transformado e nós vamos viver a vida eterna com Cristo, com Deus, verdadeiramente. Né? Mas então nós vamos começar aqui também no livro de Lucas, no capítulo 17. Capítulo 17, nós estamos falando sobre o que é o reino. Vamos ler primeiro esse aqui para você entender melhor. 17 e 21. 17 e 21. Vamos ler o versículo 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aqui já dá uma dica o que é o reino de Deus. Com visível aparência, aqui já tem uma dica o que é o reino de Deus. Neste mundo aqui, não é depois não da morte não. Foi da morte o que aconteceu com o ladrão, que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. A vida eterna. Visível aparência, o versículo 21. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Viu, meu querido? Entendendo? Depois nós vamos voltar aqui novamente. Mas nós vamos lá no livro também de Mateus, capítulo 3. Jesus, na outra live, naquele outro vídeo, nós falamos que
porque Jesus veio, né? Você aprendeu lá que Jesus veio para resgatar os que estavam na lei, veio salvar, veio fazer milhares de coisas na nossa vida. E ele já fez, ele não vai fazer, ele já fez. Tudo que ele tinha que fazer, fez na cruz. Nós temos que viver, vivendo a realidade das coisas, não como se fosse acontecer, porque já aconteceu. Mateus 3:1, né? Quando eu li lá em Lucas, Jesus estava falando o que era o reino de Deus, já parte do que é o reino de Deus. Mas antes de falar sobre o reino de Deus, primeiro veio João Batista, antecipando Jesus, anunciando a vinda de Jesus, o reino de Deus. Jesus também estava anunciando o reino. O reino só viria após a morte e a ressurreição dele, de Jesus. Diz aqui, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Naquela época, João Batista estava pregando, ele disse que estava próximo. Então, quando Jesus chegou, ele pregou da mesma forma. O reino estaria próximo, porque o reino só foi colocado aqui nesse mundo na morte e na ressurreição de Jesus. Entendendo? Então ele falou para o fariseu, lá no capítulo 17 de Lucas. Nós vamos voltar lá, Lucas, na mesma leitura que fizemos agora há pouco, 17, capítulo 17, 21. Diz aqui, ó, capítulo 17, versículo 20 e o 21. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, o reino de Deus, meu querido, aqui já tem a primeira dica aqui: o reino de Deus é invisível. É neste mundo, nós que estamos em graça, que já conhecemos o Evangelho da Graça, nós já estamos vivendo o reino de Deus em vida. Está entendendo? O reino de Deus é invisível. Você lembra quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade? Nesta noite, meu querido, junto com você, com essa palavra que está chegando aí na sua casa, nós estamos em espírito e em verdade adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Aí, para o fariseu, ele ficou enrolado, não sabia de nada. E Jesus também não detalhou mais detalhes, porque o que Jesus estava anunciando, ele não poderia dar detalhes concretos, porque ainda viria, só após a sua morte. Então, o reino de Deus, ele é invisível e ele está dentro de nós. Este é o reino de Deus. Não é aquele que fala no Apocalipse, que diz que a pessoa vai voltar a essa terra, não. Aquilo é outra coisa. Eu quero que você fique ciente de uma coisa. Esta fé, aquela que é um dom de Efésios 2:8, é essa fé que nos faz acreditar nesses mistérios. Tudo isso aqui que eu estou falando é mistério. Para quem não tem aquela fé, não vai acreditar. Porque se não tem o dom daquela fé que veio só depois da morte de Jesus, da ressurreição, não vai acreditar. Porque quem tem essa fé tem o Espírito Santo ativado na vida. A próxima live, o próximo culto online, eu vou te ensinar como ativar o Espírito Santo na sua vida. É fácil. Se você está crendo, você já está ativando. É crer o Espírito Santo na sua vida. E ativar o dom da fé. Para você compreender os mistérios. Nós falamos no mistério do Evangelho que estava oculto, que esse mistério foi revelado para nós. E nós só acreditamos através desse dom. Se não tiver esse dom, dessa fé,
Não é a nossa fé, é uma fé dada por Deus para nós. É uma fé sobrenatural dentro de nós. Está vendo? O reino de Deus é invisível e ele está dentro de nós. E quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo, Cristo, Deus, que é uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. 3 manifestações de Deus. Outras mensagens que futuramente você vai ver. Então, o reino de Deus é invisível. E ele está dentro de nós. Ele está aqui, ó. Olha aqui para mim, por favor. Ó. Aqui, ó. Dentro da nossa mente. O coração, a Bíblia quando fala no nosso coração, não é esse coração carnal que bombeia sangue. É a nossa mente. Onde está o nosso intelecto. O nosso conhecimento. E através da palavra nós vamos entender e compreender o plano de Deus, o propósito de Deus, que antes da fundação do mundo ele já tinha esse propósito para nos dar. Está entendendo, meu querido? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Então, o reino de Deus já veio para nós que já estamos depois da cruz, ele já veio. E as pessoas que vão conhecendo a palavra, vai usufruindo, vivendo o reino de Deus em vida. Quando Jesus, ele morreu na cruz, vamos abrir aqui no outro livro, aqui, Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, Colossenses. 1, versículo 13. Diz aqui a palavra. Ele quem? Nós estamos falando de Cristo. De Jesus que morreu e se tornou o Cristo ressuscitado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está vendo? Ele não vai transportar, ele já transportou. Quando ele morreu na cruz, transportou. Agora tem uma coisa que eu preciso explicar para você. A lei de Moisés, o símbolo máximo da lei de Moisés, não era tanto os mandamentos. A lei de Moisés era constituída de 613 mandamentos. Você sabia disso, meu querido? 613 mandamentos. E esses mandamentos não eram tão importantes quanto o principal elemento fundamental da lei. Você sabe o que era esse elemento? O templo. O templo se tornou um elemento de adoração. Até hoje, lá em Jerusalém, ficou uma parede do templo e as pessoas ainda vão para lá adorar aquela parede. Os judeus ficam lá batendo com a Bíblia na cabeça, dessa maneira aqui, ó. Adorando aquele pedaço a parte do templo que sobrou. Então, o reino de Deus, para ser estabelecido definitivamente, só após o ano 70, quando o templo foi destruído por Deus. Deus foi quem destruiu aquele templo, por causa que a lei se tornou uma religião. Aquele povo que era de Deus, que foi escolhido como povo legítimo, a menina dos olhos de Deus, os judeus, eles se tornaram religiosos, adorando coisas, amuletos, paredes. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo. A cortina que separava o santo dos santos rasgou-se, tinha uma arca lá dentro que simbolizava a presença de Deus. E significando que quando rasgou aquele véu, a presença de Deus saiu daquele lugar. E ele agora habita em nós, habita em mim e habita em você que crê. Se você está ouvindo, está crendo nessa palavra, o Espírito Santo de Deus está aí com você, meu querido. Você não está só. Viu? Essa pandemia que nós estamos enfrentando aí, não precisa ter medo, que você não está só. Você está ao teu lado, dentro de você, está o Espírito Santo de Deus. Está entendendo, meu querido? Uma pessoa me pergunta, você não tem medo da doença? Não, não tem não, porque se Deus determinou que eu vou morrer dessa doença,
Não tem vacina, não tem nada, eu morrerei. Mas se Deus tem um propósito na minha vida, o propósito dele na minha vida vai ser cumprido. E na tua vida, viu, querido? Ele tem um propósito também. Pode ter certeza. Continuando. Nós já vimos aqui, o reino de Deus é invisível, o reino de Deus está dentro de nós. E João Batista anunciou, Jesus também anunciou, e morreu, ressuscitou, e foi estabelecido o reino de Deus. Por completo, após a destruição do templo no ano 70 lá em Jerusalém. Né? Então, o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, né? Nós vamos ver agora aqui, na palavra aqui, no livro de Romanos, aos Romanos. Essas cartas, Paulo escreveu, porque a maioria delas ele estava preso. E ele já tinha fundado as igrejas, e o povo precisava receber a palavra. Assim como você está recebendo a palavra nessa noite aí, ou de manhã, não sei a hora que você vai estar ouvindo esse vídeo, é para você ser orientado como andar nessa terra, andar nesse mundo, como proceder nesse mundo agradando a Deus. E eu falei nos outros áudios, nos outros vídeos, que um elemento para agradar a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé? É essa que eu estou falando. Essa que está aqui na placa, aqui, ó, que é um dom. Romanos 14. Então, o reino de Deus, ele é invisível, ele está dentro de nós. E no versículo 17 diz assim, ó. Paulo estava falando ali, esse assunto desse texto aqui, Paulo estava falando ali de comida, de vários assuntos. E aqui no versículo 17, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é comida nem bebida. Está vendo? O reino de Deus não é comida nem bebida. E o que é o reino de Deus? Está aqui também a resposta. No capítulo 17. No capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O reino de Deus é justiça. Paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. Olha, depois que eu recebi o reino de Deus na minha vida, a paz, a justiça de Deus, a paz e a alegria do Espírito Santo na minha vida mudou. Eu trabalho alegre, ando alegre, cantando, né? Exaltando o Senhor em todo lugar que eu estou. Porque Ele fez justiça na minha vida, Ele derramou a sua paz e derramou alegria de viver, de proceder nessa vida, de ajudar as pessoas, né? De várias formas você pode ajudar uma pessoa. Né? A nossa comunidade aqui, a comunidade Paraíso de Deus, as ofertas que nós arrecadamos é para ajudar o povo. Quando entra, né? Que às vezes, e geralmente nós tiramos do bolso e ajudamos as pessoas necessitadas. Não ajudamos mais porque não temos. É o dever das verdadeiras igrejas de Deus fazer isso aqui, ó. O amor fraternal. É outros assuntos que nós vamos ver futuramente. Não é comida nem bebida. E todo reino tem um rei. Não precisa nem eu te perguntar quem é o rei desse reino. Cristo Jesus é o nosso rei. Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está reinando na minha vida. E eu estou reinando no reino dele. Ele está reinando na sua vida.
Deixe verdadeiramente Cristo reinar na sua vida. Tome conhecimento dessa palavra. Tome conhecimento desse verdadeiro evangelho para que você possa prosseguir nessa terra, prosseguir na sua família, prosseguir no seu trabalho e ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que esteja recebendo as bênçãos que já foi ganha lá no alto do Calvário. Viu, meu querido? Eu não conhecia isso, passei a conhecer, minha vida mudou, né? E nada que não provém que não é de Deus não vai me atingir. Depressão, a doença carnal, todos nós vamos ter no nosso corpo. Mas o nosso espírito, a Bíblia diz que nós somos santos no espírito. O nosso corpo é fraco, é débil, mas com a força espiritual que nós temos, nós vamos caminhando, nós vamos prosseguindo, nós vamos nessa jornada, nessa batalha, até o Senhor dar a carta e dizer assim: olha, filho, está na hora de você voltar para o seu lar. Sua missão aí está cumprida. Aleluia, glória a Deus. A gente às vezes até se emociona com tanto que a palavra de Deus é maravilhosa. Então, meu querido, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E o rei desse reino é Cristo Jesus. Né? Então, hoje, nós vamos fazer um vídeo menor. Essa é a primeira parte de o que é o reino de Deus. Na segunda parte, você vai aprender como reinar em vida. Eu já aprendi, estou reinando em vida. Mas você que é novo ainda nessa palavra, que está iniciando, muitas pessoas já estão mais avançadas já na palavra, mas você que está iniciando, eu estou dando a palavra desde o começo, para você entender as palavras profundas. Nós estamos dando o leite primeiro, vai vir a comida mais forte para você, comida poderosa na sua vida. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele é justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, o reino de Deus é diferente do paraíso. O reino de Deus também não é a salvação. Por exemplo, aquele ladrão na cruz, aquele que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, o que é que ele perdeu? O reino. Porque o reino é aqui. Perdeu o reino. Quantas pessoas estão perdendo o melhor dessa terra, o reino de Deus? A profecia lá em Isaías diz: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Eu estou comendo o melhor dessa terra. Mas quantas pessoas não estão comendo o melhor dessa terra? Alguns estão presos, alguns estão doentes, no leito, no hospital, alguns estão em coma, alguns estão andando normalmente na rua, mas estão espiritualmente mortos. Porque quando a gente conhece essa palavra aqui, Efésios, diz aqui, Efésios 2, vamos lá no livro, a palavra diz tudo. Por isso que é bom você ter sua palavra em mão, conferindo. Aqui, aqui já não entra para nós, porque quando nós nascemos, já tinha acontecido tudo isso. Paulo está falando ali com os judeus, serve para nós também. Aqui, ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo,
Você sabe o que é um lugar celestial em Cristo, meu querido? A Bíblia, ela foi traduzida do hebraico para o grego e do grego para o português. Então nós que pregamos a palavra, nós temos que entender a linguagem dos hebreus, dos judeus. Aqui, uma região celestial em Cristo, aqui na minha casa, aqui eu e minha esposa aqui, nós estamos numa região celestial em Cristo, onde está pregando o reino de Deus, onde está pregando o evangelho do reino, a palavra da salvação, que a salvação já foi efetuada na cruz, mas nós estamos pregando a palavra para lembrar você que você já está salvo. Nós estamos numa região celestial. E você que está ouvindo agora nesse momento, aí nesse ambiente que você está sendo um ar diferente. Sabe por quê? Porque o perfume de Cristo está sendo perfumado aí diante de ti. Diante da tua casa, diante da tua família, diante do teu trabalho. Em nome de Jesus. Né? Então, Ele nos deu vida. Eu estava morto, meu querido. Eu estava morto. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Tem problema? Tem. Mas os problemas, o Deus que eu tenho, é maior do que esses problemas. Do que essa pandemia, do que tudo isso que está acontecendo aí. Se você tem o Deus que eu estou pregando nessa noite, aquele que mandou Jesus morrer na cruz e derramar o sangue para salvar a sua vida, salvar a minha, e te fazer uma pessoa diferente, uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aquele filho de Maria, que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vendo? Quando João avistou Jesus, ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos voltar aqui e vamos revelar isso aqui, ó. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele já tirou. Agora ele não é mais o Cordeiro, ele agora é o Cristo ressuscitado. É aquele que está vivendo em nós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a graça de Cristo. A graça, a misericórdia de Cristo derramada lá na cruz. Graça significa um presente. Um presente que você não merecia e assim mesmo Ele te deu. Nessa primeira parte aqui, o que é o reino de Deus? Você já sabe o que é o reino de Deus, né, meu querido? Vamos recapitular o que é o reino de Deus, né? Não é comida nem bebida. É a justiça de Deus, é paz e alegria no Espírito Santo. Ele é invisível e Ele está dentro de vós. E daqui em diante, nós vamos prosseguir com essas palavras maravilhosas. A segunda parte dessa mensagem é como reinar em vida. Como reinar em vida. Né? Eu já aprendi como reinar em vida, estou reinando em vida. Estou vivendo o reino de Deus na minha vida. Minha vida mudou. Minha vida mudou da noite por dia, a minha família. Aí eu falei um pouco, tem problema? Tem. Os problemas é que vão nos dar força. As tribulações, a palavra diz também, em outras mensagens, a palavra diz que as tribulações é quem nos dá força. A fraqueza é quem nos faz fortes. Como diz a palavra, digo fraco, sou forte. Digo fraco, sou forte. Isso é uma profecia lá da lei de Moisés e que se concretiza em Cristo. Nós que estamos em Cristo, não tem fraqueza, porque é na fraqueza que nós buscamos a força, como disse o apóstolo Paulo. É na fraqueza que nós saímos do buraco. É na fraqueza que nós temos força para superar e dizer, eu sou mais que vencedor, porque Cristo me disse essa palavra. Pode hastear a bandeira da vitória na tua vida, meu querido. Pode levantar a bandeira e balançar, porque você é um vitorioso em Cristo. Verdadeiramente. Porque assim Ele determina a vitória na tua vida. Eu quero, mais uma vez, fortalecer aqui o abraço para o Dia das Mães. Nós já estamos chegando ao final. E estou orando por você. Estou orando por você para quê? Para que Deus possa iluminar
o seu coração, a sua mente, para você venha entender e compreender a verdadeira palavra de Deus. Vocês estão percebendo que eu estou lendo só em algumas áreas da Bíblia? Porque é a palavra que é para nós. Eu vou ter uma mensagem também que eu vou falar para você, entender e compreender. Quando Jesus, ele disse, entregou o Espírito e disse, está consumado. Tudo se cumpriu, de Gênesis até ele morrer lá. Cumpriu tudo ali em Cristo. É outra mensagem que você precisa. Então, muita coisa para a gente aprender, viu, meu querido? E eu estou alegre do Espírito Santo, porque essa minha alegria de estar te ensinando, compartilhando com você a alegria do Espírito Santo que está em mim. A alegria de Deus que está em mim. A alegria de Deus que está no meu trabalho. A alegria de Deus que está na minha família. Aonde quer que eu vou, o Espírito está comigo e o ambiente muda. Sabe por quê? Porque eu estou levando o poder de Deus, eu estou levando a força de Deus na minha vida. E as pessoas notam isto. E você também vai recebendo a palavra de fé em fé e de glória em glória. Você vai ser um vitorioso. Já é um vitorioso em Cristo Jesus. Eu desejo para você uma semana abençoada, porque Cristo já abençoou. E você possa celebrar o dia da sua mãe, você que tem sua mãe, você que não tenha também, está na sua memória, e você com certeza já está lembrando da sua mamãe. E foi muito importante na sua vida, e para quem tem, foi e é importante na nossa vida. Eu quero dar um abraço em todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez muito mais por nós. Abba, Pai, graça e paz, abençoados e abençoadas. Um abração do embaixador de Cristo, José Ramalho de Souza. Amém.